Olá pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula sobre mecânica e a gente vai dar continuidade a alguns pontos essenciais para a gente entender a mecânica de um jogo e assim desenvolver jogos melhores. Como a gente já vinha falando na aula passada, uma possível taxonomia para a mecânica de jogos envolve o espaço onde o jogo vai acontecer, o conjunto de objetos, atributos e estados que um jogo pode ter e o conjunto de ações de um jogo. Nesse último ponto, a gente comentou a relação entre ações operativas e ações resultantes. Essa relação, essa razão entre os dois tipos de operações, ações que você pode tomar num jogo, pode aumentar o que a gente chama de jogabilidade emergente. A razão dessas duas coisas significa, se eu tenho uma quantidade muito pequena de ações operativas, aquelas ações básicas do jogo, mas uma quantidade muito grande de ações resultantes, são as ações de estratégia. Isso pode aumentar bastante a jogabilidade emergente do jogo e isso pode engajar mais jogadores. Na aula de hoje a gente vai falar sobre regras, habilidade e chance para completar a nossa taxonomia relacionada à mecânica de jogos. O que falar sobre regras? Regras seguem um conjunto muito bem conhecido que a gente pode trazer numa taxonomia relativamente simples de entender, segundo um game designer chamado de David Parlett. Esse conjunto de tipos de regra que um jogo pode ter não são fixos, obviamente você pode ter uma outra taxonomia, mas a gente pode entender de forma relativamente simples como a gente pode dividir o conjunto de regras de um determinado jogo. Todo jogo é composto por um conjunto de regras operacionais. Eu vou começar aqui pelas regras operacionais, mas essas regrinhas, elas são as mais simples de entender. É como se você chegasse para alguém e dissesse, ó, para você jogar esse jogo, você tem que usar um determinado personagem e destruir o seu inimigo, utilizando golpes. Num jogo de luta, por exemplo, no Street Fighter da vida. Você não precisa ensinar como o cara jogar. Ele vai aprender essas regras operacionais de como executar um chute, um soco, um pulo, um golpe especial, simplesmente jogando, certo? Essas regras operacionais são simples o suficiente para você não precisar explicar para ninguém. Você entrega o jogo e o cara começa a jogar. Só que essas regras operacionais elas são baseadas nas regras fundamentais. E normalmente existe uma representação matemática dessas regras fundamentais. Se eu fosse dizer para você um jogo de RPG ou num jogo de tabuleiro que você precisasse executar uma determinada ação baseado no jogar de um dado, você na representação matemática da regra do seu jogo iria dizer que a ação do usuário está baseada no número aleatório de 1 a 6. E esse número aleatório, na regra operacional, seria operacionalizado através de um dado simples de 6 lados, certo? E representaria a jogada, a escolha de um número aleatório de 1 a 6. A representação matemática é normalmente complexa, mas é nela que os game designers se baseiam para escrever as regras mais simples de um jogo de forma abstrata, para que ela possa ser implementada utilizando qualquer meio, qualquer tecnologia, no final das contas, um dado ou um sorteio aleatório usando um sistema computacional. As regras operacionais, como eu já tinha falado, são as ações mais simples. E existem as regras de comportamento, as chamadas regras de fair play. Essas regras behavioral são esperadas que o jogador tome. O jogador, por exemplo, se estiver jogando xadrez, ele não deveria demorar 3 horas para executar uma jogada. Então se espera que, como fair play, o jogador vai seguir as regras e ser bom com seu oponente, ser coerente com seu oponente. O que não é verdade na prática. Por quê? Porque em várias situações você entra em conflitos de campeonato. E essas regras de campeonato, aqui chamada de laws ou leis, acabam sendo necessárias para que as regras de comportamento sejam mais bem seguidas. Um exemplo muito simples é que se você pegar a história do o cartão vermelho na Copa do Mundo só passou a existir na Copa de 70. Na Copa de 70, começou-se a perceber que se houvesse uma falta muito grave,
que machucasse, por exemplo, um jogador do oponente ao ponto de tirar o cara do jogo, você precisava punir isso de uma forma muito severa, como, por exemplo, expulsando quem cometeu aquela falta. A falta, antes da década de 70, era esperada que fosse dentro de um fair play, um empurrão, algum choque mais grave, mas não necessariamente ao ponto de machucar ou tirar do jogo alguém que tivesse recebido aquela falta. Então, se vocês pegarem a história das Copas de antes da década de 70, e tem várias histórias relacionadas a Pelé, na Copa de 66, resolveram simplesmente tirar Pelé da Copa utilizando um artifício não de fair play, para machucar de verdade e fazer com que ele não fizesse parte do time da seleção brasileira. Isso faz parte da história, na verdade, não é um fato, mas é um comentário bem, bem forte. Se você pegar a história das Copas, você vai começar a perceber que isso, daí para frente, precisou ser necessário que na Copa de 70 alguém tivesse uma regra muito mais explícita para dizer, ó, se alguém tomar uma falta muito grave, vai levar um vermelho, ou se alguém tomar 2 cartões de amarelo seguidos, com 2 advertências, você também leva um vermelho para sair do jogo, para ser expulso do jogo. Essas são as laws, as regras que precisam ser explícitas quando você está tratando de campeonato. Se você estiver trabalhando no campeonato, por exemplo, de um jogo de luta, como de Tekken, você poderia estabelecer regras de campeonato como você não pode escolher um determinado personagem que é muito forte, ou você pode trazer o seu próprio controle, o seu próprio joystick, para competir de igual para igual, da forma como você esperar. Então, as regras de campeonato ajudam o jogo a ficar mais justo. As regras operacionais podem ser descritas como as regras escritas, mas essas são regras chatas de você passar para o jogador final. Como se você dissesse assim, ó, você precisa executar um conjunto de golpes para matar o oponente dentro de um determinado tempo e escrever isso como regra. Na maioria das vezes o que acontece nos jogos hoje é que essas regras escritas estão mostradas, estão apresentadas através de um tutorial. Muitos jogos da década de 90, 2000 não tinham absolutamente nenhum tutorial. Você era entregue, você recebia a tela inicial do jogo, executava um conjunto de ações e começava a perceber que aquilo trazia uma determinada estratégia, um determinado resultado, atingia um determinado objetivo para você. Mas em algumas situações o jogo começou a ficar complexo o suficiente para ou o jogador lia um manual que tinha as regras escritas, ou o próprio jogo apresentava um tutorial para que o jogador conseguisse melhor entender o jogo enquanto estava jogando. A soma das regras escritas com as regras de campeonato podem trazer as chamadas official rules, certo? Por exemplo, para você fazer parte de um campeonato internacional de FIFA, promovido pela EA, você precisaria escrever essas regras oficiais que cada jogador deveria seguir, com regras de fair play, com regras de campeonato e com todas as regras escritas. Tudo isso traria as regras oficiais. Se eu fosse trazer um exemplo para o jogo de xadrez, por exemplo, no jogo de xadrez, você dizer que o rei do oponente estava em xeque era só uma regra do campeonato. Você tinha 2 oponentes jogando, e quando um determinado oponente colocava o rei do seu adversário em xeque, ele poderia ficar calado. Se o oponente não percebesse o xeque e realizasse uma outra jogada, a jogada logo a seguir do que estava dando o xeque poderia simplesmente finalizar o jogo, dar um checkmate, mesmo que o rei tivesse alguma saída. Para evitar isso, as regras dos primeiros campeonatos de xadrez começaram a surgir para dizer, ó, você é obrigado, se você coloca o rei do seu oponente em xeque, você é obrigado a dizer xeque, para que o oponente perceba aquilo e haja a contento, para que o rei não sofra checkmate na próxima jogada imediata. Daí para frente, começou-se a perceber que era obrigatório fazer isso. Então, as regras de campeonato passaram a ser as regras oficiais do xadrez. Se você for participar de qualquer jogo simples, um jogo entre amadores, colocar o rei do seu oponente em xeque, você precisa dizer check. Você está colocando o oponente em perigo. Por fim, existem um conjunto que pode ser sumarizado ou resumido como house rules, ou as regras da casa. Quando tanta gente começa a jogar o jogo e melhorar o jogo, eles começam a criar novos equipamentos ou criar novas formas de aplicar as regras, criando assim regras de estratégia, do tipo, ó, começa o jogo desse jeito,
que daí para frente vai ser mais rápido para você atingir um objetivo. E essas regras que criam formas diferentes de jogar o jogo podem tranquilamente retroalimentar como um feedback para as regras operacionais, fazendo com que o jogo tenha sequência daí para frente, fazendo com que o jogo tenha melhores dinâmicas em novas versões dele que venham a surgir depois. Ou seja, esse conjunto de coisas são chamadas de house rules porque elas surgem pelo simples ato de jogadores se engajarem no seu jogo, certo? Em resumo, essa taxonomia tem tudo a ver com você apresentar as regras para o seu jogador de forma simples. Use uma regra máxima que apresente a regra não de jogo, mas uma dica máxima que diz: use as regras do seu jogo, apresente as regras do seu jogo de forma simples para o seu jogador final. Bom, as regras elas podem mudar de acordo com o andar do jogo. É muito comum você dentro de um jogo apresentar um modo normal, que é o modo de jogo padrão, e um modo bônus, um modo onde você pode executar outras ações, você está submetido a regras que são diferentes do modo padrão. Então, presta bem atenção quais regras você está apresentando. Se você está apresentando o modo normal, você está apresentando o modo bônus, o modo especial para o jogador. Além disso, o jogador também pode estar dentro de um mini-jogo dentro do seu grande jogo. Um minigame aqui, ele pode ser tão atrativo quanto, até mais atrativo do que o próprio jogo. Se vocês são fã da série The Witcher, The Witcher tem um minigame dentro, um card game dentro dele chamado de Gwent. E Gwent começou a ficar tão popular que várias pessoas estavam entrando no The Witcher só para jogar um minigame, o Gwent. E acabou ganhando uma versão sozinha, né? Uma versão à parte do jogo. Isso pode acontecer e observem que as regras de Gwent, a jogabilidade, o gameplay, é totalmente diferente do gameplay de The Witcher, um jogo de ação-aventura, em relação ao jogo de RPG ou card game. Você, quando vai apresentar as regras de um jogo, você precisa ser o juiz. Na verdade, o jogo precisa ser o juiz. Como você é o game designer, você está projetando para que o jogo apresente um feedback rápido para o jogador. O juiz vai dizer o seguinte: você morreu por causa disso, ou você está prestes a morrer por causa disso, você ganhou por causa disso. Está aqui o seu prêmio que eu tinha lhe prometido há 10 minutos, está aqui o seu prêmio, a sua recompensa por ter atingido esse determinado nível. Então, as regras elas são aplicadas a partir de um juiz. Se você estiver jogando um jogo de tabuleiro, você passa a ser o juiz. Você passa a ser a pessoa que vai estipular e executar as regras, como se você fosse o processador de uma máquina executando um jogo. E essas regras precisam estar bem explícitas, no final das contas, né? Você não pode ser o juiz de algum jogo que não tem regras muito explícitas, como um RPG onde você tem um Dungeon Master, o cara que está lá lendo o livro e sabe de todas as regras. Aquele cara vai estipular quais são as regras a serem executadas em determinado momento. No final das contas, a regra mais clara de todas é o objetivo do seu jogo. Qual objetivo você está prestes a cumprir? Quais regras estão subliminares para aquele objetivo ser atingido? Os objetivos, no final das contas, precisam ser concretos, alcançáveis e recompensadores. Não adianta você ter um objetivo que é super abstrato e o usuário não consegue entender, o jogador não consegue entender. Um objetivo que não é alcançável ou é alcançável por uma parcela muito pequena dos jogadores. Um objetivo que não é recompensador, ele é tão difícil de ser atingido, mas no final você ganha um anel de ouro e aquele anel de ouro não compra nada dentro do jogo. Então todo objetivo precisa receber a sua recompensa adequada. Um quinto ponto sobre a taxonomia da mecânica tem a ver com a habilidade do jogador. A habilidade tira o foco do jogo e põe no jogador. A gente pode dividir em duas grandes formas de habilidade para se executar um jogo. As habilidades chamadas de físicas e as habilidades mentais. Há pouco tempo vem se adicionando as habilidades sociais de jogos, principalmente jogos que estão sendo executados em multiplayer, para você ajudar a colaborar, estar dentro e fazer parte de uma equipe. As habilidades físicas têm a ver com toda a perícia de executar alguma coisa, a sua coordenação motora, a sua forma de mexer e apertar botões de forma muito rápida. As habilidades mentais têm a ver
com a sua capacidade de raciocínio, a sua estratégia, a sua memória, a sua observação do ambiente para solucionar um determinado problema. Combinar habilidades físicas e mentais pode ser perigoso, então muito cuidado. Se você exige muito fisicamente do jogador habilidades motoras, cuidado para não exigir demais também habilidades mentais. Há jogos que misturam essas duas habilidades de forma com maestria, né? Um exemplo bem interessante de Tomb Raider, e toda a série de Tomb Raider desde o início foi um jogo de ação, e com muita ação, você tinha que ter habilidade física, motora muito forte, e puzzles mentais. Em algum momento do jogo, o jogo parava, diminuía a quantidade da ação e apresentava um desafio muito forte para o jogador, que o jogador se via num labirinto, ou em alguma situação que ele precisasse resolver um problema, um puzzle, que não tinha nada a ver com a ação. Os inimigos já estavam mortos, você não recebia ameaça de morte mais. Você não poderia mais morrer porque não tinha mais inimigos. Mas tinha um problema para ser resolvido, um puzzle para ser resolvido. Como eu tinha falado, né, muito cuidado com as habilidades físicas e mentais. E algumas habilidades podem ser reais ou virtuais, que são muito empregadas no Massive Online Multiplayer Games ou os MMOs. Quando você cria o seu personagem virtual, quando você cria o seu personagem que tem muitas habilidades, você vai melhorando as habilidades do seu personagem. Isso tem a ver com a habilidade virtual e não real do próprio jogador em si. Você cria uma habilidade virtual e se apega a ela. Normalmente você cria um certo sentimento de apego a essas habilidades virtuais do seu avatar. Bom, se você quer enumerar as habilidades de um jogador, isso pode ser uma tarefa bem difícil. Exemplo, o meu jogo precisa de memória para a solução de problemas e reconhecimento de padrões. O meu jogo precisa de jogadores que identifiquem e rotacionem mentalmente formas em 2D para empacotá-las numa grade. Que jogo é esse? 2 segundos para vocês pensarem. Será que isso é Tetris? Precisa de memória, precisa de solução de problema, precisa de reconhecimento de padrões de forma muito rápida para saber qual é a próxima peça que vai vir. E meu jogo precisa que os jogadores rotacionem mentalmente as formas em 2D para empacotá-las numa grade. Descrever as habilidades pode ser bem difícil para você exigir do jogador. Um exemplo de um jogo que exige demais de uma habilidade motora e talvez não seja nada divertido é um joguinho bem antigo chamado de RC Pro AM, onde você é o motorista de um carrinho como esse. Só que observem esse mapa aqui, e esse mapa ele vira de cabeça para baixo. Então, se você está controlando um carro e você, jogador, está atrás do carro, tranquilamente, se você gira para a direita, o carro vai para a direita, gira para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Mas se você está controlando um carro que está indo em frente e você está na frente do carro, basicamente o carro está indo de ré. Ou seja, você está invertendo os controles. Direita passa a ser esquerda, esquerda passa a ser direita. E esse jogo mistura isso de forma muito dinâmica. Então você exigia uma habilidade motora do jogador muito forte para estar invertendo os controles direita agora esquerda, esquerda agora direita, e não agora direita e esquerda esquerda. Isso complicava bastante a vida do jogador. Então muito cuidado na sua exigência da habilidade física motora do jogador. Pode fazer com que o fluxo de execução do jogo não seja divertido, seja desafiador o suficiente para ser estressante. Por fim, o último ponto que eu gostaria de falar sobre mecânica, e não menos importante, tem a ver com a chance. A chance envolve as interações entre todos os aspectos da mecânica, os passos, objetos, as ações, regras e habilidade, de tal forma que a chance vai lhe dar alguma capacidade de vencer o jogo. A chance envolve a incerteza, e a incerteza tem tudo a ver com surpresa, se eu vou ganhar ou perder. Vai aparecer um inimigo do nada. Morro, volto, e aí eu sei onde o inimigo está, e eu vou lá e mato o inimigo antes que ele me mate. As surpresas são uma das fontes de prazer humano, e a surpresa tem a ver com a chance de um determinado evento acontecer. Como as chances são baseadas em probabilidade, a gente pode calcular a chance de alguma coisa acontecer. Certo? Qual a chance, por exemplo, se eu mostrasse para vocês as chances de um determinado jogador ganhar em 2 jogos distintos? E desses 2 jogos distintos, qual seria o valor esperado baseado na chance do cara ganhar? Quanto maior a chance, é mais fácil o cara ganhar uma determinada coisa. Se essa coisa vale muito, eu normalmente vou por esse caminho. As chances são maiores e essa coisa vale muito, então meu jogo tem um valor implícito que acaba sendo maior no final. Eu apresento para vocês 2 jogos.
O jogo A, onde o jogador tem 66% de chance de ganhar 2.400, 33% de chance de ganhar 2.500 e 1% de chance de perder tudo, de não ganhar absolutamente nada. No jogo B, o jogador tem 100% de chance de ganhar 2.400. Mais uma vez, uma pausa de 2 segundos. Qual jogo você escolheria? Detalhe, se a gente for calcular o valor desse jogo, o valor do jogo A seria 0,66, a chance de ele correr, a probabilidade dele correr, vezes o próprio valor, a chance do evento de 2.500 ocorrer, 0,33 vezes o próprio valor dele, e a chance de 0 ocorrer, que é 0,01, ou seja, se você perder tudo. Se eu somar tudo isso, esse cara me dá 2.409 de valor, enquanto 100% de chance de 2.400 ocorrer me dá 2.400 de valor. De cara, o jogo A apresenta muito mais valor do que o jogo B. É verdade? Detalhe, um estudo realizado por 2 psicólogos revelou que 82% das pessoas escolhem o jogo B por ser mais seguro de ganhar, por ser mais correto e certo de você ganhar. Você vai ganhar de todo jeito, é 100% de chance de ganhar. Aqui eu arrisco perder. Nesse caso, 1% de chance eu arrisco perder. Um detalhe, se você desenha toda a sua mecânica da chance, dizendo que algumas coisas têm valor, você calcula esse valor no seu jogo, você chega a calcular exatamente esse valor no seu jogo e diz, não, o meu jogo está perfeitamente balanceado para que esse valor seja atingido pelo jogador, e 80% dos jogadores acabam escolhendo esse jogo B. Por quê? Porque ele não perde, porque é mais certo ele ganhar. Então nada impede que a mecânica da chance, refletida no valor do jogo, pode não implicar na decisão do jogador. Ou seja, cuidado, às vezes você oferece um pouco de valor a mais, mas ele tem uma chance de perder, esse 1% de chance de perder pode fazer com que o seu jogador decida não tomar esse risco e simplesmente ir pelo caminho mais correto, o caminho mais certo de ganhar. Certo? Resumindo, a gente nessa aula dividida em 2 partes, falou sobre o espaço, objetos, atributos e estados, as ações de um jogo e algo muito importante sobre jogabilidade emergente, as regras e uma taxonomia para as regras do seu jogo, a habilidade exigida de um jogador e a chance que ele tem de ganhar. Quais são esses elementos no jogo de vocês? Quais são esses elementos no seu jogo que vocês precisam deixar claro no seu Game Design Document, no seu GDD? Na próxima aula, a gente vai falar sobre chance. E a chance de o cara ganhar tem tudo a ver com o jogo estar ou não balanceado. O jogo estar balanceado pode oferecer melhores ou piores chances do cara ganhar. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula falando sobre balanceamento. Para você que está acompanhando esse curso até agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Grande abraço, até mais.